Força e vulnerabilidade, lições de etnografia e de feitiçaria de Shane Farley Sala é o título do artigo de Susana de Alencar Vieira, publicado no volume 27, número 3 da revista Mar. Susana de Alencar Vieira é professora da Faculdade de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social na Universidade Federal de Goiás, que pesquisa conflitos ambientais, controvérsias nas tecnologias nucleares, conhecimento ecológico e resistência política de comunidades camponesas e quilombolas em Caeté, Bahia. Bem-vinda, Susane, e obrigada por estar aqui conosco. Obrigada, Carolina. Então, eu queria iniciar essa conversa te perguntando quem é Shane Farley Sala e por que seu trabalho é importante para a antropologia contemporânea. Bom, Carolina, posso dizer de maneira mais protocolar, né, que a Jane Farley Sala é uma antropóloga nascida na Tunísia, que ficou conhecida na antropologia por sua etnografia sobre feitiçaria em comunidades camponesas do oeste da França, porque foi justamente a partir desse seu trabalho que ela enunciou o que poderia ser uma crítica e, ao mesmo tempo, uma criação etnográfica própria dela, e também uma provocação à imagem civilizadora, né, a autoimagem civilizadora e heróica da antropologia francesa, e daquela imagem também do intelectual inabalável em seu ofício racional de pesquisa. Então, ela é conhecida por essa, digamos, ousadia ou afronta de levar a sério a feitiçaria e buscar a sua consistência a partir dessa experiência dela de ser pega por feitiços e também desse trabalho dela de aprendiz de desenfeitiçamentos, né? Ela acompanha uma desenfeitiçadora por alguns anos. E isso foi uma afronta imperdoável, né? No meio acadêmico francês, no final dos anos 70. Mas ela não fez só essa pesquisa sobre feitiçaria, né? Ela se dedicou a um leque muito amplo de outros temas, passou por abordagens metodológicas muito heterogêneas. Eu posso dizer assim que, para mim, ela é uma antropóloga que se conecta bastante às lutas de seus tempos, né? Porque ela continua ainda escrevendo, ela é sempre muito ativa, né? Ela se engajou inicialmente nas lutas contra a colonização francesa na Argélia, nos anos 60, no primeiro trabalho de campo dela. Depois ela trabalhou com controvérsias, bem depois, né? Depois dessa pesquisa com a feitiçaria, ela trabalhou com controvérsias públicas religiosas sobre as caricaturas do Maomé, as acusações de blasfêmia no âmbito do islamismo, na França também, e se posicionou acerca do antissemitismo da Igreja Católica, de maneira muito provocativa, isso nos anos 2000. E todos esses temas foram desdobrados em questões de pesquisa muito instigantes, né? Mas ela dedicou a maior parte da sua carreira, mais de 40 anos, ao tema da feitiçaria, entre idas e vindas, entre a antropologia e a psicanálise. E em relação a esse tema da feitiçaria, eu também acredito que é uma luta aí, muito importante. E é uma luta acadêmica, uma contestação ao modo de trabalho e de conhecimento da antropologia e da psicanálise. E uma contestação também à hierarquia de conhecimentos que desqualifica a feitiçaria e todas as práticas que circulam em torno dela como uma crença ultrapassada. Todas as práticas e as pessoas também, né? Que se engajam nessa maneira de perceber os afetos, de perceber os efeitos das palavras e de outros agenciamentos. Então, eu acredito que a feitiçaria foi como um ponto principal de deslocamento e de desterritorialização das práticas de conhecimento e das práticas terapêuticas, né? Que ela também fez uma formação em psicanálise e tem obras também alinhavadas nesse campo de conhecimento e de atuação. Hoje, ela tem 87 anos e continua ministrando conferências, escrevendo, justamente para insistir nas suas posições, sem fazer concessões aos velhos e aos novos consensos acadêmicos, né? Assim como ela desobedeceu ao pai dela, né, e ao clã judaico na Tunísia, para ir estudar na França, e ela se confrontou às forças paramilitares na Argélia, quando ela foi professora lá, para dar aula de Marx, né, para os seus alunos, ela desobedeceu mais uma vez, né, se engajando no movimento da esquerda francesa, né, no movimento de maio de 68, na França, transgrediu, né, os protocolos propriamente acadêmicos e profissionais,
do distanciamento da pesquisa etnográfica, para entrar nessa rede de posições por aí, né? Mas, respondendo à sua pergunta, eu penso que ela é importante para a antropologia contemporânea, não pelos pontos de concordância ou correspondência às formas que são hegemônicas hoje de fazer antropologia, mas justamente pela sua dissidência, por divergir em alguns aspectos, recuperando essa aposta clássica da imersão na etnografia, e criando um dispositivo metodológico, se eu posso assim chamá-lo, né, do ser afetado, como uma forma não representacional de encarar o ofício etnográfico e de colher também os efeitos epistemológicos e ontológicos de habitar a feitiçaria, não como um sistema de crença, né, mas como um mundo plausível. Então, eu acho que a Fabrício Sadar, ela enuncia uma espécie de um chamado para aqueles que estão dispostos a se afetar e também a correr os riscos do encontro etnográfico. Ótimo. Relacionado com isso, eu queria te pedir para você falar brevemente de algumas das lições etnográficas comentadas no artigo e, se você puder, dar um exemplo relacionado com isso. Ótimo, Carolina. Bom, essas lições de feitiçaria, que são imanentes às lições de etnografia, elas, por vezes, se compõem, né, e se misturam. Elas reportam a momentos que eu acredito que são cruciais, em que a Jeanne Favre-Sadar e a sua etnografia são afetadas, né? Bom, então, primeiro, né, a etnógrafa em campo, quem conhece a história, né, de como ela chegou em Bocage, como é que o tema da feitiçaria foi colocado a ela com vários bloqueios, né, para entrevistas, por exemplo, né, para uma comunicação. Mas quando ela, com o passar do tempo, ela ocupa involuntariamente um lugar nesse sistema da feitiçaria, né, inicialmente como enfeitiçada, só a partir do momento em que ela é pega por feitiços, que as pessoas acham que faz algum sentido conversar com ela sobre feitiçaria, né? E depois como enunciadora de casos de feitiçaria, as pessoas a confundem como alguém que pode entender, né, e revelar que se trata, que aquela sequência de infortúnios são, na verdade, um sinal de que a pessoa está sendo enfeitiçada. E depois ela ocupa um outro lugar nesse sistema da feitiçaria como aprendiz de desenfeitiçadora, né, quando ela passa longas horas acompanhando o trabalho da Madame Flora. Então, esse ocupar um lugar no sistema de feitiçaria que descortina uma possibilidade de pesquisa de campo, né, de uma nova perspectiva para situar essa feitiçaria fora desse domínio da crença, né? Então, esse novo lugar, né, que é totalmente descolado desse lugar do intelectual ou do cientista, né, que é o lugar de quem é afetado pelo jogo mortal da feitiçaria, ele leva a pensar que esse sujeito de conhecimento, né, passa a ser um sujeito que é vulnerável, né? É vulnerável, e a própria prática de falar e escrever naquele momento, sobretudo falar no momento da pesquisa de campo, torna arriscado, né? Torna a pesquisa e torna a própria experiência, né, da Favre-Sadar suscetível aos perigos da feitiçaria, né? Então, esse seria um momento de plena participação, digamos assim, em que a etnógrafa ela é sujeita a forças desconhecidas até então, né, os afetos da feitiçaria, e afetos que são, para ela, incontroláveis. Então, a visão sobre a feitiçaria também se modifica nesse processo, e ela passa a ser vista como a própria feitiçaria, né, ela passa a ser, então, vivida como uma guerra, sem filtro de representações ou crenças, né? Ela sente, né, e ela também se previne desses afetos feiticeiros. E, por último, assim, nesse deslocamento dessas lições de feitiçaria, né, essa perturbação desse novo lugar, né, esses novos lugares, novas posições que ela ocupa nessa relação de pesquisa, leva a Jeanne Favre-Sadar a reconhecer no próprio exercício antropológico, sobretudo no momento da escrita, uma relação abusiva, que é como um pacto ontológico da crença, né, que insiste em tomar o conhecimento dos outros
ou essa experiência como uma crença ou representação, né? Eu vou aqui comentar sobre duas lições, mais especificamente, né? A primeira, que diz respeito às palavras, né? Essa visão das palavras como afetos perigosos, e a segunda, sobre esse pacto ontológico da crença, né? Essa ruptura com esse pacto. Bom, na pesquisa etnográfica, o que costumamos chamar de informação ou dados de pesquisa está envolto em uma pragmática da linguagem, como a Jane Fabregat mostra, que a princípio nós desconhecemos, né? Nós começamos a nos inserir nesses processos comunicativos. E ali, em Bocage, ninguém falava sobre feitiçaria, né? A menos que suspeitasse que o interlocutor tivesse sido enfeitiçado. Então, já falar sobre o assunto poderia afetar o locutor, né? Eu reconheço, então, nessa formulação sobre a feitiçaria da Jeanne Fabre-Sardá, uma visão espinosista, né? E eu recorro um pouco a ela para prolongar essas ideias e tirar um pouco essas consequências metodológicas. Então, as palavras são perigosas porque elas interferem pragmaticamente sobre as condições de afetabilidade das pessoas. Então, todo esse processo comunicativo da pesquisa, desde as conversas em campo até o texto etnográfico, tudo isso, né, possui efeitos que não estão apenas numa chave desses efeitos que a gente poderia chamar de efeitos políticos ou representacionais ou simbólicos, né? A grande lição, né, da feitiçaria, para a gente falar dessa forma, é reconhecer a agência das palavras. E isso pode ser prolongado também para pensar o que nós fazemos com as palavras, quando nós fazemos antropologia. As palavras, elas podem bloquear processos vitais, elas podem também revitalizar, elas podem compor, elas podem jogar um jogo que fortalece ou deprime relações que são constitutivas das pessoas. Então, em termos espinosistas, as palavras podem fazer variar essa força de existir das pessoas, né? A gente pode também colocar isso em vários planos. Então, é essa percepção diferente em relação às palavras e os seus efeitos, que também são corporais. Agora, em relação ao pacto ontológico da crença, seria como um acordo implícito, que quase todas as etnografias combinam com o leitor, né? Mas esse acordo precisa ser rompido, né, para Jeanne Fabre-Sardá. Então, seria um acordo assim, né? Eu vou descrever como se o autor, né, combinasse com o leitor o seguinte: eu vou descrever aqui representações que são escabrosas, casos de assassinato por feitiço, casos de quase morte, casos extremamente perturbadores para as pessoas que estão vivenciando, mas vamos combinar aqui, né, que tudo não passa de uma crença. Vamos combinar que isso não afeta, não muda em nada os nossos pressupostos sobre a realidade, né? E assim fica todo mundo tranquilo. O que a Jeanne Fabre-Sardá faz é expor esse pacto. Ela mostra a arrogância desse pacto, que é muito implícito, né? E rompe com ele. E assim também ela nos convida, né, se a gente pode pensar assim, para um outro caminho ou estilo de descrição que lide com essa indeterminação do que seria o real, né? Como o que ela chama de premissa epistemológica da dúvida, que é fazer hesitar, encarar a inquietude de habitar esses mundos instáveis, né? Em que a feitiçaria é possível. Isso, por exemplo, né? Na minha pesquisa de campo, as pessoas das comunidades quilombolas de Caetité, na Bahia, elas lidam com a água como uma pessoa, uma mãe, né? Elas falam, a fonte é uma mãe. Não falam, é como uma mãe, né? A fonte é uma mãe. E assim se prestam cuidados a essa mãe. Se a gente fosse colocar isso, transpor isso dentro de um pacto ontológico da crença, nós diríamos que eles acreditam, com aspas, né, que a água é como a mãe para eles. É só uma crença, né, uma representação deles sobre o mundo, né? A distância é recolocada quando a gente fala em termos de crença. Assim, nada é perturbado. O mundo organizado pelas ciências continua inabalado, assim como o antropólogo e também esse ofício de representar.
Mas quando arriscamos romper com esse pacto, torna-se necessário uma outra forma de escrever que possa trazer, né, essa instabilidade do que seria esse mundo em que a água é mãe e fazer isso perturbar a ideia de água que nós temos, né? E as práticas que a tornam, a transformam, né? E se apropriam dela como recurso natural. E para finalizar, você já comentou um pouquinho isso na sua resposta, mas só para falar um pouquinho mais diretamente, queria te perguntar em que consiste a vulnerabilidade do sujeito de conhecimento, que você também comenta no artigo. Bom, Carolina, o que eu chamo de vulnerabilidade do conhecimento do sujeito, né, de conhecimento, na pesquisa, descreve um outro lugar para o pesquisador, né, para o sujeito de conhecimento, né, em que ele sofre ação, ao invés de controlar as ações da pesquisa. E essa ideia, ela reflete o modo como eu entendo uma das consequências do ser afetado, da Jane Kaveh-Sadar. Eu insisto muito nessa formulação original, né, ser afetado, da tradução francesa, nessa forma passiva, justamente porque ela orienta o nosso olhar para aquilo que acontece ao etnógrafo na pesquisa de campo, ao acontecimento, a esse acontecimento em sua exterioridade, né? Ele não é um mero fato narrativo. Algo acontece nessas relações de campo. E eu acho que também foca nesse potencial desestabilizador e nessa falta de controle que o pesquisador tem sobre esse acontecimento. Se a gente colocar a pesquisa de campo como um lugar desse acontecimento, né, que desestabiliza todo esse edifício do conhecimento. Então, assim também, nessa formulação, se evita identificar, né, ser afetada a uma ideia geral sobre sentimento, né, identificando afeto a sentimento. Como eu disse, esse acontecimento ele reverbera no pesquisador, mas ele não para aí, ele continua também a reverberar em todo o plano da pesquisa, em todo esse plano do conhecimento. Então, aceitar habitar esse lugar do pesquisador, ou do etnógrafo, ou da etnógrafa, como um lugar vulnerável, é pensar, né, como é que é agora, né, fazer pesquisa a partir dessa percepção, né, e dar uma bola, né, para os momentos de perda do controle da pesquisa, que seriam justamente os momentos de flutuação da participação. Justamente os momentos que a Jane Kaveh-Sadar chama de comunicação involuntária, em que o sujeito do conhecimento torna-se opaco a si, né? Ele é opaco a si. Outros colegas da antropologia já chamaram atenção para esse aspecto na obra dela, né? Mas eu acho que dá para tensionar um pouco mais essa ideia do sujeito opaco, observando esse lugar de vulnerabilidade em outros planos, né? E tirar essas consequências metodológicas, como eu disse, né? Então, seria posicionar-se nesse lugar vulnerável, né? E isso significa assumir, né, esse contraponto em relação a aquele lugar do antropólogo que controla a sua experiência por meio do método, o antropólogo que não se abala, que não se perturba. A crítica pós-moderna dos anos 80 e 90 mostrou isso no plano da construção do texto, né? Mas a Jane Kaveh-Sadar mostra que o controle sobre o projeto de conhecimento antropológico é uma reivindicação também muito instável e provisória, mas ela também aponta um modo alternativo de enfrentar essa herança cientificista ou colonialista na antropologia. Então, deixando-se afetar, né, deixando-se ser posicionado pelos interlocutores da pesquisa, como a Jane Kaveh-Sadar fez, né, ela foi posicionada ali no sistema da feitiçaria, também deixar-se afetar pelas relações com as pessoas, né, e com os mundos que elas habitam. Ótimo, Susana. Muito obrigada pelo tempo que concedeu à revista e pelo convite feito para aprofundar na discussão a partir do seu artigo, que está disponível no site. E, sim, obrigada, gente. Muito obrigada.